It's a privilege to be here, É um privilégio estar aqui but it's a privilege to read God's Word. e é um privilégio podermos ler a palavra de Deus. I heard that Andre last week went into Philippians 3, Eu ouvi que o André recentemente pregou em Filipenses capítulo 3 and he lied to you. e ele mentiu-vos. He told you that we can consider everything loss E ele disse-vos que podemos considerar tudo como perda for knowing God, ao conhecer Deus. but humans are not wired to lose anything. Mas os humanos, por norma, não querem perder tudo. I know it's true, Eu sei que é verdade, but it doesn't feel true as soon as you start to lose something. mas não parece ser verdade a partir do momento em que começamos a perder algo. Lose some money, lose some credibility, lose some opportunities, Quando perdemos dinheiro, ou credibilidade, ou oportunidades, and see how you start to feel. vê como é que começas a sentir. Humans are wired not to lose anything. Wise, sorry. We are programmed Nós estamos not to lose. programados para não querer perder nada. But actually, God programmed us not to hold on. Mas, na realidade, Deus programou-nos para não nos agarrarmos. In the Garden of Eden, No Jardim do Éden, God was giving them everything. Deus deu-lhes tudo. In the Garden of Eden, there was more than enough. No Jardim do Éden havia mais do que suficiente. They can eat from every tree. Eles podiam comer de qualquer árvore. They can go into every part of the garden. Eles podiam ir para qualquer lugar do There was jardim. more than enough, and everything was beautiful and tasty and Havia good. mais do que suficiente, tudo era lindo e saboroso. There's just one tree they couldn't eat from. Havia apenas uma árvore que eles não podiam comer. And until the moment they ate from that tree, E até ao momento em que eles comeram dessa árvore, they just received from God, and they received from God, and they received. eles estavam apenas a receber e a receber de Deus. Until the one moment that man started to take. Até ao momento em que o homem decidiu agarrar. Until today, we are living in that sin of grabbing and taking. E até aos dias de hoje estamos a viver nesse pecado de querer agarrar. And even Christians in churches, we've learned how to grab. E até cristãos nas igrejas nós temos essa tendência a querer agarrar. We don't think there's enough. Não acreditamos que existe o suficiente, Not enough opportunities, que não existem oportunidades suficientes, not enough recognition, reconhecimento suficiente, not enough money. dinheiro suficiente. But God says, no, that's not how I work. Mas Deus diz, não é assim que eu funciono. There is still more than enough. Há mais do que suficiente. It is beautiful, É mais bonito. and that's why the scripture from last week makes sense. E é por isso que a escritura da semana passada faz sentido. Because it doesn't matter what you lose, Porque não importa aquilo que tu percas. God is unlimited in what He can give you. Deus é ilimitado naquilo And que when te you pode dar. realize who God E is, quando tu te apercebes quem Deus é, who He really quem is, Ele é realmente, how big He is, quão grande Ele é, how much He has, o quanto Ele tem, how powerful He quão is, poderoso Ele é and how much He loves you, e o quanto Ele te ama. you don't mind losing anything. Aí não te importas quando perdes algo. Because when we know Him, we have everything. Porque quando o conhecemos, temos tudo. So unless we know His limitlessness, E então, a não ser que conhecemos a sua abundância, a sua grandeza, we'll start grabbing. vamos começar a querer agarrar. And when we grab, we don't let go. E quando agarramos, por norma, não queremos largar. We hold on to our time. Queremos agarrar o nosso tempo, We try and build our credibility. queremos agarrar a nossa credibilidade, We hold on to our money, o nosso dinheiro, and we don't let anybody in. e não deixamos ninguém entrar. We let them close, Deixamos, talvez, deixar perto, but not in. mas não dentro. And church is a place we let people in. Mas a igreja é um lugar onde deixamos as pessoas entrar. My highlight of this weekend so far O meu ponto alto deste fim de semana até agora is when I walked in here yesterday and when I walked in here today, foi quando eu entrei aqui ontem e entrei aqui hoje de manhã. I can taste heaven. Eu consigo saborear o céu. Because I can see the people of God in unity. Porque eu consigo ver o povo de Deus em unidade, em união. 2 years of building a church. Em 2 anos de construir uma igreja, All of the leaders laying down their lives. todos estes líderes a
renderem as suas vidas. I want to say to you, this is the fruit. Eu quero dizer-vos, isto é o fruto. This beautiful church of love and unity. Esta é a igreja linda de amor e unidade. James 1, Tiago 1, verse 17. versículo 17. Devia ter trazido óculos. Amém. Tiago 1, 17. Tudo o que recebemos de bom e perfeito, desculpem, vou outra vez. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança nem sombra alguma. Every good work, Tudo de bom. everything good comes from God. Tudo o que é bom vem de Deus. And it says, He does not change. E diz, nele não há mudança. He does not change like the people of this world. Ele não muda como as pessoas deste mundo. He doesn't change His mind. Ele não muda de ideias. He's not in love with us one day and hating us the other day. Ele não nos ama um dia e odeia-nos no outro. He's not satisfied with the sacrifice of Jesus Ele não está satisfeito com o sacrifício de Cristo one day and then the next day He's not satisfied. num dia e depois no outro dia já não está. He has been fully satisfied Ele está completamente satisfeito and He is fully in love with you. e Ele está completamente And he's more apaixonado por ti. He's more committed to your future than you are. E Ele está mais comprometido com o teu futuro do que até tu estás. He knows tomorrow. Ele conhece o amanhã. He knows where you've come from. Ele conhece de onde é que tu vieste. He knows the state of your heart right now. Ele conhece o estado do teu coração agora mesmo. And He loves you. E Ele ama-te. Fully accepted. Completamente, és completamente aceite. Yeah, but I need to sort some stuff out. Sim, mas eu preciso de orientar algumas coisas na minha vida. You do, Precisas, but not to get His love. mas não para merecer o amor dele. Not to get His favor. Não para receber o favor dele. God owns everything in this world. Tudo pertence a Deus neste mundo. You see, everything comes from Him. Tudo vem dele, He sustains everything, ele sustém tudo and He owns it all. e tudo lhe pertence. Psalm 24, Salmo 24. from verse 1 and 2. Então, Salmo capítulo 24, versículos 1 e 2. O mundo pertence ao Senhor, com tudo o que nele existe. A terra e todos os que nela vivem são dele. Ele edificou-a sobre as águas dos mares, estabeleceu-a sobre as correntes do oceano. He owns everything in the world Tudo lhe pertence, tudo pertence ao Senhor. and all the people of the world. E tudo, todas as pessoas que nele existem. Like, I don't think we understand this. He owns everything in the world. Eu acho que nós não percebemos bem isto. He Tudo clicks lhe his fingers. pertence. He clicks his fingers and everything changes. Ele estala os dedos e tudo muda. So He puts diamonds in the earth, Então ele põe diamantes na terra, and gold, e ouro, and platinum, e platina. and then humans go and take it out. Depois os humanos, as pessoas vão e querem And- tirar isso. They build big businesses, E criam negócios grandes. but He owns them and He owns the resources. Mas ele, tanto essas pessoas como esses negócios lhe pertencem. So He's just lending it to them. Então, tecnicamente, ele está apenas a emprestar. They just get to use it. E eles simplesmente podem usar isso. But God controls the man and the resources. Mas Deus controla tanto o homem como os recursos. God owns it all, Deus pertence-lhe tudo. and He can move it. E ele consegue movimentar isso. So we think there's successful, wealthy people Então nós pensamos que, porque existem pessoas bem-sucedidas who have a lot, que têm muito, and then we have us normal people, e depois temos nós, as pessoas normais. and we don't have what they have. E nós não temos aquilo que elas têm. But when we start to realize that He has it all, Mas quando começamos a pensar e entendemos que Ele tem tudo, the limitation is not what God can give us. a limitação não está naquilo que Deus nos pode dar, The limitation is what we are able to receive. a limitação está naquilo que nós somos capazes de receber. Because I've watched many, many people receive from God. Porque eu já vi muitas e muitas pessoas a receber de Deus, Not the cleverest people,
Não as pessoas mais inteligentes, not the biggest business people, não aquelas pessoas de negócios, not the ones with the right contacts, não as pessoas com os contactos certos, the people that know how to receive from God as pessoas que sabem como receber de Deus and are faithful with the little. e as pessoas que são fiéis. Because when we're faithful with the little, Porque quando somos fiéis com o pouco, God gives more. Deus dá mais. This is the rule of the universe. Esta é a regra do universo. This is not just an agreement he came to with us. Não é apenas um pequeno acordo que ele fez connosco. This is how the world works. É assim que o mundo funciona. This is how the Father in heaven works with his children. É assim que o Pai que está no céu funciona com as suas crianças. Every single one of us. Todo e qualquer um de nós. So if we don't have much in our hands, Então, se não temos muito nas nossas mãos, it's either because we don't realize that we have more than we think we have, pode ser porque não nos apercebemos que se calhar temos mais do que aquilo que temos, more relationships, mais relacionamentos, more peace, mais paz, more resources than we know we have, mais recursos do que aquilo que sabemos que temos, pensamos que temos, or we haven't learned how to be faithful, content and faithful Ou with what we've então- already got. é porque ainda não entendemos a ser fiéis e contentes com aquilo que temos. Because contentment and faithfulness is the breeding ground of God. Porque contentamento e fidelidade é the breeding ground, o viveiro de Deus. Sorry, big No word. worries. Our God is God of more than enough. O nosso Deus é Deus de mais do que suficiente. Okay, yeah, we're going to go with this term. Scarcity and abundance. Escassez e abundância. Ah, muito bom. You either have a scarcity mindset, Tu ou tens uma mentalidade de escassez, there isn't enough in this world, que não há o suficiente neste mundo. we need to compete with one another for what there is. Temos de estar a competir uns com os outros para aquilo que existe. No one's ever going to give me anything for free. Nunca ninguém me vai dar nada de graça. I don't have what it takes in this world. Eu não tenho o que é preciso neste mundo. There's a conspiracy around there's conspiracies in this world. Há conspirações neste mundo contra mim. There's not enough. Não há o suficiente. And we need to make sure we get a little piece of it. E nós temos de nos certificar que conseguimos agarrar o pouco que conseguimos. Or we have an abundance mindset. Ou então temos uma mentalidade de abundância. That Jesus has restored everything. Que Jesus já restaurou tudo. And there's more than enough resources in this world. E há mais recursos, mais do que suficientes neste mundo. God is not closed-handed. Deus não tem a mão fechada. God has everything we need. Deus tem tudo o que precisa. He can release it in a moment. Ele pode libertar isso no momento. There is not one man in this world more powerful than God. Não há um homem neste mundo mais poderoso que Deus. And so the peace that your heart so longs for, E então aquela paz que o teu coração tanto deseja, God can pour that peace into your heart Deus in a consegue moment. derramar isso sobre o teu coração no momento. The resources you think you need for your life, Os recursos que tu pensas que precisas para a tua vida, God releases it in an instant. Deus liberta isso. I've no seen momento. this happen hundreds of Eu times. já vi isto acontecer centenas de vezes. The opportunity, you think, I just need one opportunity, Aquela oportunidade que tu pensas, eu preciso apenas de uma oportunidade. whether it's in your career or in the church. Que pode ser na tua carreira ou até na igreja, But God is abundant. mas Deus é abundante. There's more than enough. Há mais do que suficiente. It's waiting on the tips of his fingers. Está à espera nas pontas dos dedos dele. He wants to tip it into your life. E ele quer derramar isso na tua vida. I'm not talking prosperity gospel. Eu não estou a falar sobre o evangelho da I'm not saying if prosperidade. you do this, God will do this. Eu não estou a dizer que faz isto e Deus vai fazer isto. I'm not saying that you need more than you have right now. Também não estou a dizer que tu precisas mais do que aquilo que tens agora. I am saying that everything you need is in the hands of God. Eu estou a dizer que tudo aquilo que tu precisas está na mão de Deus. That husband that you so long for, Aquele marido que tu tanto procuras, he just tips it into your life. ele derrama isso na tua vida. And you meet on a random Tuesday, Que tu encontras numa terça-feira ao calhas and your life changes forever. e a tua vida muda para sempre. Anything, hallelujah. Yeah, come on. Someone's keen. See, God is not the God of enough. Vês, Deus não é um Deus do suficiente. So he creates your body in a way that you need to take fuel in. Então Ele criou o teu corpo de uma maneira em que tu precisas de alimentar, de te alimentar. So he gives us a mouth. Então Ele deu-nos uma boca. And even in Genesis, we see he gives us food. E
E até em Gênesis nós vemos que Ele também nos dá comida. And he says, you eat the food and you get energy. Então Ele diz, come a comida e vais ter energia. You eat the food and you grow. Comes a comida e cresces. It's a practical thing. É algo prático. Except he gives us taste buds. Exceto que Ele dá-nos papilas gustativas. And the taste of the food starts to become an experience. E agora o sabor da comida torna-se uma experiência. And there's sweet and there's sour. E é doce e é amargo. And then we figure out that you can combine certain foods. E depois apercebemos que podíamos combinar certos alimentos. And putting the fuel into our bodies E agora alimentar-nos is no longer just practical. não é apenas algo prático. There's pleasure to it. Há prazer nisso. Some food. Alguma comida. My kids say that vegetables are not pleasure. Os meus filhos dizem que os vegetais não são agradáveis. But that's our God. Mas assim é o nosso Deus. The God not just of teeth, Sorry? not just teeth, Não só dentes, the God of a tongue mas o Deus da língua and taste e buds papilas gustativas and e experience. experiências. Okay, so there's two humans, Adam and Eve. Temos dois humanos, He certo? says- Adão e Eva. We need more. E precisamos mais. So he creates a way for us to make more. Então ele cria uma maneira para fazermos mais. Most of you have figured that out. A maior parte de vocês já perceberam o quê? And then he doesn't just make it practical, E não faz isso apenas prático, like a biology class. como uma aula de biologia. You do this and you do that, and then that happens. Se tu fizeres isto e aquilo, então isto acontece. In the middle of that process is pleasure. No meio desse processo há prazer. We don't like to recognize this about God often, Nós não gostamos de reconhecer isto sobre Deus às vezes, but we have to. mas temos. We have to realize that God is a God of abundance Temos de nos aperceber, de entender que Deus é um Deus de abundância and pleasure e de prazer and experiences. e de experiências. And we don't live on experiences, E nós não vivemos para as experiências, but the byproduct of knowing God mas o resultado de conhecermos Deus is that we realize that He is a God of abundance é que nos apercebemos que Ele é um Deus de abundância and pleasure. e de prazer. And there's so many areas of life that God just added a little moment into the way that we work. E God added pleasure into life. Deus acrescentou, deu-nos prazer à nossa vida. So if we think that God is just about enough, Se nós pensamos que Deus é apenas um Deus do suficiente, you are going to live your life in a way where you protect yourself. vais viver a tua vida numa maneira em que tentas te proteger. You are going to be careful. Vais ser super cuidadoso, You're going to protect your heart. vais querer proteger o teu coração, You're going to protect your vais resources. querer proteger os teus recursos And you won't take risks. e não vais tomar riscos. And I get it. E eu entendo, isso. Because the world's a scary place out there. Porque o mundo é um lugar assustador, Except if God is God. a não ser que Deus seja Deus. And He really is in control of your life. E a não ser que Ele verdadeiramente está sob o controle da tua vida. Because the sons and daughters of God should live boldly. Porque os filhos e as filhas de Deus devem de viver com ousadia. We should be able to step into opportunities Devíamos de ter essa coragem de aceitar essas oportunidades and take e risks. de tomar riscos. Because even failure is not failure to God. Porque até o falhanço não é falhar perante Deus. It's just the process of taking a chance. É apenas esse processo de tomarmos essa chance. I'm not talking about sin. Não estou a falar sobre pecado. I'm talking about faith. Estou a falar sobre fé. Taking a step of faith. Tomar passo de fé. So these are some of the tendencies, Estas some são, of the algumas, tendencies of the scarcity mindset. estas são algumas das tendências desta mentalidade de escassez. Fear. Medo. Adam and Eve hid in the garden. Adão e Eva esconderam-se no jardim. They didn't think God was still going to love them. Eles pensaram que Deus já não os iria amar mais. So one of the tendencies is fear. Então, uma das tendências desta mentalidade é medo. One of them is we closed-handed. Outra é vivemos de mão fechada. Stingy. We hold our money. Agarrados. The rich young ruler. The rich young ruler in the Bible, Aquele jovem rico na Bíblia. he had made money.
Ele tinha muito dinheiro. He had taken chances. Ele tinha tomado riscos. He had done well. E ele tinha feito bem por si mesmo. And then Jesus says to him, give it away, let's start over. E aí Jesus disse-lhe, But he dá held tudo, on to entrega it. tudo e começa de novo. Mas ele quis agarrar isso. He couldn't do it Ele não conseguia fazer isso. because he didn't believe that God could do it again. Porque ele não acreditou que Deus conseguia fazer isso de novo. Control. We like to control things. Controlo. Nós gostamos de controlar as situações. It all depends on me. Tudo depende de mim. I have to control it because no one else is going to look out for me. Eu tenho de controlar isso porque ninguém vai estar a querer se preocupar comigo. I'll move on because you don't like this one. E eu vou passar à frente, vocês não gostam desta. Small-mindedness. A mentalidade pequena. The disciples, 5,000 people come to Jesus, No caso dos discípulos, quando 5.000 pessoas vieram até Jesus. and the disciples say, send them away, we can't feed them. E os discípulos disseram, Jesus, manda-os embora, nós não os conseguimos alimentar. Scarcity mindset. Essa mentalidade de escassez. Jesus, abundance mindset, Jesus, com a sua mentalidade de abundância, says, what do we have? diz, o que é que nós temos? Okay, 2 fish, 3 bread. 2 peixes e 5 pães. More than enough. Mais do que suficiente. And he feeds 5,000 people and there's even leftovers. E ele alimenta estas 5.000 pessoas e ainda há restos. But when we have a scarcity mindset, there's not enough. Mas quando temos esta mentalidade de escassez, pensamos, não há o suficiente. Next, complaining and comparison. O segundo, a murmuração e comparação. Oh, pastor, pray for me, I don't have enough. Pastor, ora por mim, eu não tenho o suficiente. Comparison, I don't have what they have. Eu não tenho aquilo que eles têm. How will I ever get there? Como é que eu algum dia chegarei lá? It's not fair. Não é justo, True? verdade? Sorry. Isolation. Next one is we isolate ourselves. A próxima é isolamento, isolação. I look after myself. Eu vou me preocupar apenas comigo. And there's many, many more. E há muitas e muitas mais. Can you identify with one or two of those? Conseguem se identificar com uma ou outra? We are trained every day to have a scarcity mindset. Nós somos treinados, formatados todos os dias para ter esta mentalidade de escassez. But when you understand the bigness of God, Mas quando entendemos a grandeza de Deus, I hope today you are reminded of His bigness, eu espero que este dia tu sejas lembrado da sua grandeza, of His generosity towards us. da sua generosidade para connosco. Because Jesus came to restore an abundance mindset. Porque Jesus veio para restaurar esta mentalidade de abundância. He goes to Peter while he's fishing. Ele vai ter com Pedro quando ele está a pescar. Throw down your nets. Lança as redes, Pedro. And what happens? E o que é que aconteceu? More than enough. Mais do que suficiente. He had to get his friends to come help. Ele teve de pedir ajuda aos amigos para puxar a rede. 5,000 people. What happens with the 5 loaves and the 2 fish? 5.000 pessoas, o que é que acontece com estes peixes e pão? More than enough. Mais do que suficiente. The widow with the oil that keeps flowing. A viúva com o óleo e com o azeite que continua a fluir. The more jars she brings, the more oil comes out. Quanto mais jarros ela traz, mais óleo He just começa a keeps jorrar. filling the jars and filling the Ela jars. continua a encher e a encher os The jarros. more faith we bring before God, the more He'll just pour out. Quanto mais fé trazemos He's perante Deus, restoring Ele continua a derramar essa fé. Ele está a restaurar. His first miracle, O He primeiro turns, milagre dele. Jesus, there's not enough wine. Dizem-lhe, Jesus, não há vinho suficiente. Come, let's make some more. Venha cá, vamos fazer mais. How much? 900 bottles of wine. Quanto? 900 garrafas de vinho. At this stage, I think they've drank enough wine. Nesta altura, eu acho que eles já tinham bebido They vinho finished suficiente. all the wine. Eles já tinham bebido tudo. He doesn't create a little bit more E ele não queria um bocadinho mais, for the party to continue. só para a festa terminar. 900 bottles of wine for a wedding. 900 garrafas mais para o That's our casamento. God. Este é o nosso Deus. Not a little bit more, not just enough. Não é um Deus de só mais um bocadinho, ou apenas o suficiente. I can go on and on with examples. Eu posso continuar com estes exemplos. Because God wants a river to flow through your life. Porque Deus quer que haja um rio a fluir God sobre a tua wants vida. a river to flow through this church. E Ele quer que haja um rio a fluir sobre esta igreja. But we're creating our little dams, Mas nós estamos a criar as nossas barragens pequeninas. looking after our time, A querer cuidar, a querer agarrar o nosso our próprio little family, tempo, a nossa família, our little bit of money, o pouco dinheiro que temos. because I don't know if there's any more. Eu não sei se vai haver mais. And God says, I just want to break that dam open. E Deus só diz, eu quero arrebentar com essa barreira. God desperately wants you to taste what it tastes like Deus quer desesperadamente que tu possas provar
when fresh water starts flowing like a river through your Quando a life. água fresca começa a fluir como um rio. Just in case you think I'm talking about money, Apenas para o caso que tu estás a pensar que eu estou a falar sobre dinheiro. I'm not. Eu não estou. Money is just a tool that we use in this world. O dinheiro é apenas uma ferramenta que usamos neste mundo. But money is the one we hold on to the most. Mas o dinheiro é aquela coisa que nós agarramos So mais. the fourth most commonly spoken of thing in the Bible by Jesus O quarto tema mais falado na Bíblia sobre Jesus is money. é dinheiro. Not because Jesus thought money was important, Não porque Jesus pensou que o dinheiro era importante, but because he knows we think it's important. mas porque ele sabe que nós pensamos que é importante. And it's the thing that gets into our hearts. Money is the thing that gets into our hearts. E o dinheiro é aquela coisa que tem a tendência de entrar no nosso coração. And he wants to unlock our hearts. E ele quer desbloquear o nosso coração. But he is generous in everything. Mas ele é generoso em tudo, em todas as coisas. I have the privilege as a pastor Eu tenho o privilégio, enquanto pastor, to watch as people's minds open about who God is. ter o privilégio de ver enquanto as mentes das pessoas são abertas em revelação a quem Deus é. And as their minds and their hearts open up, E à medida que as suas mentes e os seus corações se abrem, they start to get courage. elas começam a ter coragem. And as they get courage, their hands open up. E à medida que têm coragem, as suas mãos também se abrem. There are so many opportunities in this country. Há tantas oportunidades neste país. Andrea and Eunice moved to this city because there was an opportunity. O André e a Eunice mudaram-se para esta cidade porque havia uma oportunidade. There were sheep without a shepherd. Haviam ovelhas sem pastor. There are opportunities for love in this country. Há oportunidades de amor neste país. There are business opportunities everywhere in this Há country. oportunidades de negócio em qualquer lugar neste país. There are opportunities to care for the city. Há oportunidades para tu poderes servir a tua cidade. The opportunities are endless. As oportunidades são infinitas. And I watched a young Ukrainian girl E eu vi uma rapariga jovem ucraniana who organizes weddings. que organiza casamentos. Her and some friends moved here because of the war in Ukraine. E ela e alguns amigos dela tiveram-se de mudar para cá por causa da guerra na Ucrânia. And the gospel got hold of their hearts. E o Evangelho agarrou o coração deles. And she said, there's opportunities to organize weddings in this country. E ela disse, há oportunidades para organizar casamentos neste país. It's a long story, É uma história longa, but after 3 years of being faithful with a little, mas após 3 anos de ser fiel no pouco, she has a massive business ela tem um negócio enorme. organizing $1 million weddings, A organizar casamentos de $1 milhão. a 700,000 euro wedding last week. Casamento de 700 mil euros o fim de semana passado. She realized there's so much opportunity, Ela percebeu-se há tanta oportunidade. and she's doing so well. E ela está a sair-se tão bem. And we were in the process with her, and I asked her, why are you doing this? E eu estava neste processo de falar com ela e perguntar-lhe, porquê é que tu fazes isto? And she said, because whenever you preach, you tell me that God is my father. Porque todas as vezes, e ela disse-me, porque todas as vezes tu pregas, tu dizes que Deus é o meu pai. And if he's my father, I can take a chance. E se ele é o meu pai, então eu posso arriscar. I can give it a go. Eu posso tentar, posso dar uma... posso tentar. We have this young Canadian guy in the church, Nós temos este jovem canadiano and he realizes that more and more people need a therapist. e ele percebeu-se que muitas pessoas precisam de um terapeuta. Life is complicated, A vida é complicada and we need someone to talk to, e precisamos de alguém com quem poder falar. and we don't always feel safe talking to someone. E nem sempre nos sentimos seguros a falar com todas as pessoas. And he's not a programmer, E ele não é um programador, but he said there must be a way with AI mas deve haver uma maneira de, com a inteligência artificial, that we can develop an app to help the people of this world. que podemos desenvolver uma aplicação para ajudar as pessoas deste mundo. And so he developed an app that allows you to speak. E então ele desenvolveu uma aplicação que te permite falar. And he got 1,000 therapists on board. E ele conseguiu 1000 terapeutas que entrassem nesta aplicação. And he's developed something that is saving lives. E ele desenvolveu algo que está a salvar vidas. 1 year later, Ano depois, he has 5,000 people that wanted to commit suicide ele conseguiu ajudar 5.000 pessoas que tentaram cometer suicídio. that have joined his app and have written a review for his app. Que
juntaram-se a esta aplicação e que escreveram algumas críticas saying that this app saved my life. a dizer esta aplicação salvou a minha vida. The opportunities are endless. As oportunidades são infinitas, But when we're looking at our own lives and trying to protect it, mas quando estamos apenas a olhar para as nossas próprias vidas, tentar protegê-la, scarcity mindset, aquela mentalidade de escassez, we're missing all the opportunities. nós estamos a perder todas essas oportunidades. There's a whole city that God wants to reach. Há uma cidade inteira que Deus quer alcançar aqui. Church, don't get obsessed with yourselves. Igreja, não fiquem obcecados com vocês mesmos. Don't think small. Não pensem pequeno. Open up your minds. Abram as vossas mentes. Realize we serve a big God. Apercebam-se que servimos um Deus grande His hands are open, e as mãos dele estão abertas. and I know it doesn't always feel like it. E eu sei que nem sempre nos sentimos assim. It doesn't always feel like it to me. Eu nem sempre sinto isso. But I came here today not to talk about how you feel, Mas eu vim aqui hoje de manhã não para falar sobre aquilo que tu sentes, but to remind you of the truth of Scripture mas para te lembrar da verdade na Escritura and the truth of who God is, e a verdade de quem Deus é, regardless of how you feel. independente de como tu te sentes. Amém. Can you read Psalm 23? I can. 23, verse 5 and 6. Salmos 23, versículos 5 e 6. Yeah. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias. Surely your goodness will follow me for the rest of my days. Certamente a tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida. Church, I believe God has brought you together for a great purpose. Igreja, eu acredito que Deus vos juntou aqui para um grande propósito. You guys are famous in Lisbon. Vocês são famosos em Lisboa. We talk about this church a lot. Nós falamos sobre esta igreja muito. In Nashville, they talk about this church. Em Nashville falam muito sobre esta igreja. In South Africa, we speak about this church. Na África do Sul nós falamos sobre esta igreja. Because in the seed of this church Porque na semente desta igreja is a big heart, está um coração grande. a courageous people, De pessoas corajosas. an apostolic people, De pessoas apostólicas. people ready to take the gospel, Pessoas prontas para levar o Evangelho. to sacrifice their time, Para sacrificar o seu tempo. to sacrifice what they have, Para sacrificar aquilo que elas têm. to sacrifice their resources, Para sacrificar os seus recursos. to open up their homes, Para abrir as suas casas. to open up their hearts, Para abrir os seus corações. because God is busy reaching into lives. Porque Deus quer alcançar essas vidas. Don't settle. Don't settle down. Não se acostumem, não se Don't get contentem. safe. Don't get safe. Não vivam seguros. God is calling you to have a big heart Deus está a chamá-los para terem um coração grande and open hands. e mãos abertas. I believe in the next few months, E eu acredito que nos próximos meses God is going to give you ways to open up your hands, Deus vai te dar maneiras para poderes abrir a tua mão, to open up your hearts, para poderem abrir os vossos corações, to open up your homes. para poderem abrir as vossas casas. There's some of you are disqualifying yourself to be used by God. Porque há alguns de vocês que estão-se a desqualificar de servir a Deus. And God is saying, I can do anything I want through you. E Deus está a dizer, eu consigo fazer aquilo que eu quiser através de ti. He's looking for a group of ordinary Ele people está à procura de pessoas simples, comuns, to do something supernatural. para fazer algo sobrenatural. And open your eyes. E abrir os teus olhos. He's doing it right in front of you. Ele está a fazer isso aqui agora. So our God is generous. Então o nosso Deus é generoso. Let's be open-hearted like God. Vamos ter um coração aberto assim como He Deus. doesn't need you to do something great. Ele não precisa que tu faças algo grande. He just needs you to respond to his generosity Ele apenas precisa que tu respondas à sua generosidade. and to become like him. E que nos possamos tornar assim como Ele. Amen. Amém.